Vem Jorginho e vai Wesley? Já imaginou esta possibilidade? Calma, vou explicar. Fica com a gente até o final desse vídeo, já vou te contar tudo que está rolando. Não pense que será uma troca, o famoso pau a pau, lá ele, minha rapaziada. Mas existe, assim como o Flamengo está de olho no Jorginho, o Arsenal está de olho no Wesley, né? É um dos jogadores ali que está integrando a nova lista de possíveis contratações, tá? Jogadores serão contratados no Arsenal na próxima temporada, assim como Wesley, Bruno Guimarães do Newcastle, o Zubimendi, outro jogador que está nessa lista. Então, eles pretendem ali, inclusive, o Nico Williams, tá? Outro jogador também aí, galera que torce aí pro Arsenal aí, mais uma informação, Nico Williams, Wesley, Bruno Guimarães, Zubimendi, são jogadores e mais o atacante da Fiorentina. Eles pretendem fazer uma reformulação total. E na questão do Wesley, galera, tá cada dia mais difícil, né? Segurar o homem. Há um tempo atrás cantei essa pedra que quando o Wesley colocasse a camisa amarela e logo, né? Colocaria a camisa branca, mas a camisa branca do Real Madrid. Não sei se irá rolar o Real Madrid. Acredito que não, até porque o Real Madrid está olhando um outro jogador nessa posição, né? Todo mundo sabe, é o Arnold. Já tentou outros nomes ali, mas o Wesley, cara, vem jogando tanto. E ontem, esta entrada do Wesley no jogo da seleção brasileira foi o jogador que carimbou legal ali, assim, a sua vaga, né? A sua entrada, quem sabe, nesse time titular no próximo jogo da seleção brasileira. O Wesley que entrou na vaga do Wanderson, que é um bom jogador, mas a discrepância foi muito grande, assim. O Luiz Dias, que tá aí na foto, né? Jogador de Premier League, jogador que vem jogando em alto nível na Premier League. Ele pode ou ser companheiro do Wesley, né? Com uma, quem sabe, aí uma tentativa, uma investida do Liverpool para a saída, né? Para suprir a saída do próprio Arnold, que o Real Madrid está ali querendo contratar, tentando contratar como jogador livre, ou ele poderá novamente enfrentar o Wesley. E detalhe, o sonho do Wesley é jogar exatamente na Premier League. E algumas equipes da Premier League estão de olho no jogador. Uma informação importante passar para vocês, que ontem na reunião, e é bacana, a gente está vendo aí várias informações, né, que a gente vem passando aqui para vocês na live, aqui no Sem Almoço, juntamente com o Matheus, Bruno Castanho, o Robinho, está pipocando em vários veículos aí, inclusive a tal fala do pai do BAP, né, relacionada ali ao pai do Gerson, está repercutindo na TNT, no GE. Nós publicamos essa informação aí, exclusividade em primeira mão. Vários veículos aí estão já trazendo, né, confirmando a informação, mas não dá, né? Não dá aqueles créditos, mas tá de boa, vida que segue, vambora. Ontem à noite, assim que acabou a reunião, e pra só contar um bastidor, assim que acabou a reunião, cara, a pessoa me ligou, mandou uma mensagem falando ali, com todos os detalhes, falando dessa questão de mercado da bola do Flamengo. E hoje, né, acabou viralizando aí na parte da tarde, uma informação que a gente tem desde ontem ali, assim que acabou a reunião. Até conversei lá no grupo, falei, olha, tô com algumas informações aqui, bomba, hein? Já eu falo. Mas voltando na questão Wesley, que é importante, nesta reunião, o BAP conversando ali com seus apoiadores, isso foi depois que terminou a reunião, tá, galera? Isso não é falado abertamente ali para todos os conselheiros. São pessoas ali, né, que compõem ali o grupo político forte, braço direito do BAP. Ele foi questionado sobre a questão de saída de jogadores e há uma promessa do presidente que esse será o último ano que o Flamengo terá uma discrepância na questão de venda de jogadores e aquisição de novos jogadores. Ou seja, geralmente o balanço você tem ali, esse ano não foi divulgado, mas o que as pessoas vêm me falando, né? E não divulgaram até para não precificar saída, principalmente do Wesley, é que a ideia do Flamengo é aquela ideia, 60 de venda e 30 de entrada. 30 já foi confirmado, né? 30 para poder comprar novos jogadores, isso já foi confirmado. Só de venda de jogadores que não
E por que não foi divulgado? Justamente para você não precificar. Imagina se o Flamengo falar, cara, a gente precisa vender 60. Tu já vendeu o Fabrício Bruno, tu tem o Alcaraz, então tu acaba precificando o Wesley. E aí, essa não é a ideia do Flamengo, que além do Wesley tem outros jogadores ali. E olha, o Boto recentemente deixou bem claro que na questão do Wesley, o Flamengo já passou para o empresário o valor que o Flamengo deseja. E ontem, nesta conversa, o BAP foi questionado e vou falar para vocês, hein? Os caras estão ousados. O Flamengo tá ousado. A ideia é tentar algo acima de 35 no Wesley. O mundo ideal, o mundo top, valores na casa de 40 milhões de euros. Minha rapaziada. Claro, porra. Será que alguém vai querer pagar, Luiz? Não sei. Mas o Flamengo tá pensando grande. É claro que o Flamengo conversa pelo valor menor, Luiz. Tem conversa, rola tudo. Sim, depende como vai acontecer essa negociação. Mas o mundo ideal do Flamengo, com o Wesley na seleção, valorizando cada vez mais, a ideia do Flamengo é tentar algo na casa ali, tá? De 40 milhões ali para conseguir vender o Wesley. Cara, e se isso acontecer, tem que bater palma. Não é porque o Wesley, pô, Luiz, mas o Wesley tá jogando muito, merece. Sim, mas uma coisa é você falar pro europeu pagar isso no jogador que está atuando no Brasil. Já pagou, a gente vê situações que já pagou. Como foi o caso do zagueiro do Palmeiras, tu tem ali o Vinícius Júnior, mas são jogadores, por exemplo, o zagueiro do Palmeiras é uma situação fora da curva. Só que é um jogador que 18 anos, 17, 18 anos. O Wesley já tem 21. A idade do Wesley é mais avançada e é um setor que a gente sabe que geralmente não é tão valorizado. E a ideia do Flamengo é mudar esse patamar e o Boto quer, né, conversando ali com o BAP, conseguir um valor aí que vai deixar todo mundo de boca aberta aí nessa questão do Wesley. E não, tá, Alexandre, de novo frisando, não é que o Wesley não mereça, tá, esse valor. O Wesley, se fosse um jogador que já estivesse atuando no futebol europeu, esse momento ele estaria sendo vendido aí por 90 milhões de euros, 100 milhões de euros. Por quê? Porque é um jogador patamar europeu, mas como está no Brasil, a gente sabe que ainda tem aquela situação que os caras acabam jogando o preço lá embaixo. Mas o Flamengo está pensando no valor bem ousado ali, bater palmas para a diretoria do Flamengo por tudo que vem fazendo. Então, a ideia do BAP é que esse seja o último ano e a ideia é que no próximos anos o Flamengo tenha ali o valor, a balança, né, nivelada. 30 para sair, 30 de aquisição. 20 para sair, 20 de aquisição. E aí, até um questionamento, mais uma informação que é importante para passar para vocês, que existe o BAP tem um pensamento diferente do Felipe Luiz e do Boto. E nesta conversa, o BAP até falou que, na visão dele, e conversando ali até com a galera do departamento de futebol, o Boto, Felipe Luiz, ele entende que o Arrascaeta e o De La Cruz são jogadores para meia temporada, por conta da questão física. Então, ele pensa o quê? Ter um elenco maior, suprir essa ausência, né, do De La Cruz e do Arrascaeta em alguns jogos do Flamengo. Só que o Boto e o Felipe Luiz quer um elenco ali com no máximo 26 jogadores, 27 jogadores. O BAP ainda tenta aumentar esse número do elenco do Flamengo. Ele acha que o Flamengo deve ter um elenco maior até para vencer tudo. Então está disposto a investir, só que tudo depende. Quem manda é o Boto e o Felipe Luiz. O BAP não, ele tem uma opinião dele, isso já foi expressado, para o Felipe Luiz, para o José Boto, na conversa ali. Cara, o Arrascaeta, De La Cruz são jogadores de meia temporada. Eles não vão aguentar essa maratona. E qual é a ideia do Flamengo para as próximas contratações? O Flamengo já entendeu que precisa ter jogadores que vão aguentar o ritmo competitivo da nossa competição aqui, do nosso calendário. Quais jogadores que aguentam esse ritmo competitivo? Claro que todos sofrem, mas quais conseguem ter maior resistência? São jogadores jovens, jogadores ali que tu vai fazer ali todo o levantamento da genética do atleta. Então, a ideia da diretoria é contratar nos próximos anos jogadores mais jovens para ter jogadores ali, cara, por 5, 6 anos no Flamengo e o Flamengo não precisar todo ano ficar gastando. E aí tu só vai repondo
peças ali, opa, perdi um jogador aqui por lesão, ou tive que vender um jogador, eu vou repor. Mas a ideia é já montar um elenco jovem para você conseguir aguentar aí a temporada e ter esse elenco por muito mais tempo. Mas é um projeto, está sendo montado, está sendo trabalhado, mas o Boto, Felipe Luiz também vem nessa mesma linha. Nesse ano, saiu um pouco fora da curva, com alguns jogadores estão chegando, como o caso do Alexandre, do Danilo, estamos falando do Jorginho, mas a ideia da diretoria é que no próximos anos a diretoria do Flamengo trabalhe jogadores ali mais jovens, tá? Com qualidade. E aí a gente tá falando de jogadores com uma genética muito forte para aguentar a maratona. O atleta pai não gostou da proposta do Flamengo. O Gerson topou, gostou do projeto, né, que o Flamengo apresentou, mas o atleta pai, o atleta Marcão não gostou. Mais uma informação que a gente publicou, né, trouxe a exclusividade aqui, lá no Manifesto Negro, lá no canal Bruno Castanha, canal Robinho RN, essa informação, de novo, foi mais uma daquelas informações que eu recebi na madrugada ali, e a pessoa até falando, né, que essa foi a fala do BAP. O BAP acabou de falar aqui que o atleta pai não gostou da proposta, mas o atleta filho adorou. Então, na questão da renovação do Gerson, meus amigos, é isso que tá pegando. O Gerson gostou do projeto, mas o seu staff não gostou, tá querendo mais grana. O Flamengo entende que a proposta é muito boa, agora cabe o jogador, juntamente com o seu pai e seu... Tem outro empresário, é pai e empresário, tem também mais um empresário, resolver essa situação. A proposta do Flamengo é muito boa para o jogador, muito vantajosa. Ele que está servido da seleção brasileira, será cortado, né? Foi cortado já, até por conta não teve lesão. E o Flamengo vai tratar o Gerson aí, mas sobre a tua renovação, o Gerson está feliz no Flamengo, está contente, gostou do que o Flamengo apresentou, só que agora precisa convencer o atleta pai. O atleta pai precisa convencer. Luiz, se o atleta pai não aceitar, cara, aí vamos ver o que o Gerson irá fazer. Mas o que o torcedor tem que entender é o seguinte: o Gerson tem contrato com o Flamengo até 2027. O Flamengo não precisa. Se não dá o que o Gerson quer, o seu Marcão vai tirar o Gerson do Flamengo? Esquece, tá? Esquece que não funciona assim, não. Ele tira. Só pagar multa, ele pode levar o Gerson a hora que quiser. Sem pagar multa, irmão, só sai se o Flamengo aceitar, tá? Tem contrato e o Flamengo não deve nada. Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Esses caras estão achando que estão lidando lá com a diretoria antiga, né? Passada ali, que a gente viu algumas situações acontecer de renovações, já tinha várias renovações encaixotadas ali, mas agora mudou, cara. Agora existe uma avaliação dentro da performance do jogador. O Flamengo entendeu que os números são interessantes para o Gerson. O Gerson gostou. Agora falta só o atleta pai dar o aval para essa extensão do vínculo do Gerson acontecer, meus amigos. Lucas Paquetá, minha rapaziada. O Flamengo observa, né, todo esse movimento da situação do jogador. Ele que começou, né, o julgamento do atleta. A ideia do Flamengo, tá, galera, não é comprar o jogador. O Flamengo não pensa em fazer isso, até porque o Paquetá pode ser banido, né? Ele tá tentando lá conseguir reverter sua situação. A EFEI lá pede a punição severa em cima do Paquetá e os seus advogados estão tentando reverter toda essa situação. Qual é a ideia do Flamengo? Até o Boto já deixou bem claro que houve uma conversa, né, informal ali entre Flamengo e o representante do jogador, o empresário do jogador. A ideia do staff do Paquetá é ver se consegue, né, caso o Paquetá seja punido, o Paquetá pegar uma punição branda ou uma punição somente na Premier League. E aí o Flamengo, né, seria o clube onde o Paquetá jogaria nesse período, onde estaria afastado de defender a sua equipe na Premier League. Então, o Flamengo observa, o Flamengo aguarda, o Flamengo já deixou bem claro que se conseguir nessas condições tem interesse. É um jogador que dispensa comentário, só que precisa, né, primeiro saber o que irá acontecer nesse julgamento. Então, se o Paquetá for punido lá na Premier League e a punição só valer para a Premier League, o Flamengo será o destino do Lucas Paquetá. Agora, se o jogador for punido, e claro, a tendência, né, é que a Premier League ele acabe lá pedindo, né, pedindo para que a FIFA faça ele ser punido em todas as competições,
Aí, minha rapaziada, só existe a Rússia para ele jogar, né? Porque nem no Brasil irá poder jogar. Então, os empresários do atleta estão tentando, né? Caso ele pegue uma punição, que essa punição só permaneça só na Premier League. E aí o Paquetá viria ao Flamengo para continuar a tua carreira. Então, conversas ali informal, nada de proposta, quanto vai ganhar, não tem nada, tá, galera? Nada, vou aqui nem ficar iludindo ninguém. O próprio Boto já deixou bem claro, mas nos bastidores essa informação até que foi nos passado sobre a questão do Paquetá. A ideia do Flamengo é ter o jogador, se o jogador pegar uma punição somente para a Premier League e ficar, né, apto a jogar em outras competições, o Brasil seria o destino do Lucas Paquetá. Beleza? Deixa teu like, se inscreva, compartilha, que é muito importante. Vambora, hoje é dia de assistir os nossos jogadores defendendo a seleção do Uruguai. Arrascaeta, De La Cruz, Varela. Daqui a pouco tem também aí, né, o Vinha, que está lesionado. Vamos nessa. Saudações rubro-negras.